Então, sejam todos bem-vindos, pessoal do Pautalk, pessoal do Facebook, um grande abraço, tá? Vamos então começar o nosso estudo desta manhã. Então a Teresa de Brito, ela começa dizendo para a gente aqui que incalculável é o número das criaturas que chegam à idade adulta mantendo os padrões psicológicos das faixas infantis. Tá? Incalculável é o número das criaturas que chegam à idade adulta, mantendo os padrões psicológicos das faixas infantis. Então, a Teresa de Brito diz que é incalculável o número dessas pessoas, né, que chegam à fase adulta, mantendo os padrões psicológicos das faixas infantis, que é a falta, eu acredito que a maioria, Joel, eu acredito que a maioria das pessoas, a maioria de nós, né, chegamos à faixa adulta ainda mantendo padrões de comportamento infantis, tá? Nós trazemos vários ganchos ainda nos prendendo ao passado. Ao passado, não estou falando ao passado de outras encarnações, estou falando passado da infância mesmo, dessa vida. Tá? Porque a gente cresce fisicamente e psicologicamente a gente se mantém ainda imaturo, infantil. Né? Tendo atitudes ainda, o Joel está dizendo, e estamos falando de pessoas normais, entre aspas. É verdade, então. Então, a nossa normalidade, né, que a gente costuma achar que é normal, para os espíritos superiores, por exemplo, já não é normal. A gente vê bem claramente isso nos livros do André Luiz, né? A gente vê bem claramente que eles nos olham como se fôssemos crianças mesmo. E não sabemos exatamente o que fazemos, né? Então, Florzinha, a gente pode resumir da seguinte forma: pouco desenvolvimento espiritual, pouco desenvolvimento. Né? As áreas não desenvolvidas, a gente vem trazendo essas áreas não desenvolvidas, e que na infância elas se traduzem em situações, em experiências que ficam marcadas para nós na infância. Carências, conflitos, né? Fruto dos nossos comportamentos passados e do não desenvolvimento do nosso ser. Né? Nós sofremos porque ainda não somos tão desenvolvidos quanto poderíamos ser. Né? Então a gente traz lacunas. Sempre tem o passado, né, Flor? Sempre tem o passado. Porque nós estamos num contínuo, né? Então, sempre a influência do passado existe. Os conflitos de hoje são resultados do passado e do não desenvolvimento. Né? O Joel, não conseguimos superar algumas fases do desenvolvimento. Exatamente. A Beladona, acredito que muitos pais alimentam a imaturidade. Sim, a educação, os problemas socioeconômicos, a falta de informação, né, a ignorância, os problemas educacionais, tá? A questão genética, tudo isso. A Joana de Ângeles faz um estudo muito interessante sobre isso no livro Ser Consciente. E ela aponta justamente várias causas para a manutenção dessa imaturidade no nosso comportamento. Tá? Então não é apenas uma causa, são várias, né? Superproteção, né, Joel? Também. Mas sempre um reflexo muito grande do passado, né? Que se faz presente através de inúmeros conflitos. Sentimentos de culpa, né? Apegos, inseguranças, complexos, né? Que vêm do passado. As experiências mal sucedidas do passado. Tá? E o nosso pouco desenvolvimento. Nós sofremos pelo que não somos, ou seja, pelo que nós não desenvolvemos ainda em nós. Né? Mas podemos desenvolver. Tá? A Maria vem de nós primeiro, aí, né? Viemos em uma família que talvez até agrave, pode ser isso também? Sim, mas sempre como resultado das nossas obras, Maria.
Porque ninguém reencarna numa família, né, que vai ser uma família difícil, tal, sem que haja uma causa para isso também. Tá? Então, isso também é reflexo do passado. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tá? O Joel, apesar de lindo, aquele filme A Vida é Bela dá um exemplo de como fantasiamos a realidade e protegemos nossos filhos. Né? Ali era amor do pai, né? É verdade. A Belladonna, né? Até porque os pais também trazem de outras encarnações, né? Os pais trazem os problemas deles, né? Nós, filhos, também trazemos, e nós nos atraímos uns aos outros e assim vai, né? Então vamos continuar aqui. Inumeráveis são os que operam com atitudes tais, capazes de causar espanto aos mais tolerantes, não obstante a idade física, a pesar-lhes sobre os ombros. Né? Então ela diz, né, a Teresa de Brito, né, que as pessoas às vezes têm atitudes tais que capazes de causar espanto aos mais tolerantes. Né? Quer dizer, até as pessoas mais tolerantes ficariam espantadas com certas atitudes de adultos, né? Que agem como crianças, né? Não o marido, a esposa, muitas vezes atitudes infantis mesmo, né? Mais infantis do que os próprios filhos, em muitas situações, mais infantis do que os próprios filhos, né? São crianças como vocês, né? O que você vai ser quando você crescer, né? Conforme a música do Renato Russo lá, né? São crianças como você vai ser quando você crescer, né? É a mesma coisa, né? Quando você crescer, né? Quer dizer que só cresce mesmo fisicamente e emocionalmente continua criança, né? E a gente também vai ser um adulto criança. É interessante para a gente respeitar, né, os pais, para a gente perceber essa realidade dos pais, porque muitas vezes a gente demora para perceber que eles são crianças também, como a gente. São também inseguros, muitas vezes não sabem também o que fazem, erram. A gente costuma ter uma visão idealizada dos pais. E quando isso começa a cair por terra, é um choque também para a gente. Perceber que os nossos pais não são propriamente aqueles heróis que a gente achava que eles eram, né? E existe uma certa frustração, uma certa decepção, assim como os nossos filhos podem ter conosco também. Mas, gente, é muito melhor a gente perceber a realidade do que ficarmos fantasiando, do que ficarmos idealizando, né? Muito melhor a gente entrar em contato com a realidade, porque a partir daí a gente pode entender quem é de fato essa pessoa com a qual eu estou convivendo, né? Então, eu posso começar a conhecer quem é essa pessoa, né? Certo? Então vamos lá. Salvo os casos de injunções psicopatológicas a recomendarem atendimentos específicos, tanto da medicina quanto da psicologia, respeitáveis, a questão se localiza nas relações domésticas, enraizada nos processos educacionais mal elaborados. Aqui, estão vendo, pessoal, né? O que vocês estavam dizendo aí, né? Então, assim, salvo os casos de disfunções psicopatológicas, a recomendar atendimentos específicos, tanto na medicina, no caso da psiquiatria, por exemplo, quanto da psicologia, desde que sejam respeitáveis, né? A questão se localiza nas relações domésticas, enraizadas nos processos educacionais mal elaborados. Quer dizer que tem uma parte que é patológica ou psicopatológica, uma parte que realmente são neuroses, são problemas que precisam ser tratados. E tem também aos montes, pessoal, aos montes. Né? Em que os conflitos, as inseguranças, as carências patológicas se expressam. Então isso aqui faz parte da nossa conversa também. Faz parte do nosso bate-papo aqui, né? Só que, tirando essa situação,
se bem que ela geralmente está presente também, né? Na questão educacional. Ela está chamando a atenção para os processos educacionais mal elaborados. Aquilo que dependia mais das relações familiares, de uma educação melhor direcionada, de um exemplo. Só que aí a gente justamente esbarra nessa questão psicopatológica, porque muitas vezes esses processos mal elaborados educacionais, eles têm como base justamente questões psicopatológicas, dependências, né? Carências, complexos, inseguranças dos próprios pais, né? Então, eu acredito que a base desses processos educacionais mal elaborados são justamente os problemas emocionais das criaturas. E também a falta de informação, em muitos casos, né? O desconhecimento, né? Que acaba complicando esse processo. Tá? Certo? Então vamos ver aqui. Em grande número dos casos, esses desacertos da educação familiar redundam nos problemas supracitados das perturbações de ordem psicológica ou psiquiátrica. Aí ela está dizendo justamente isso. Em grande número de casos, esses desacertos da educação familiar redundam nos problemas supracitados das perturbações de ordem psicológica ou psiquiátrica. Então é exatamente aquilo que eu estava dizendo para vocês. Eu não tinha lido aqui, mas a gente está indo no mesmo caminho que ela, né? Quer dizer que a base disso aí geralmente são os problemas psicológicos. É o caminhão de problemas que a moça traz para o casamento. É o caminhão de problemas que o marido traz para o casamento. São os problemas que os filhos trazem também. Aí junta tudo isso, né, num caldeirão, um Big Brother aí, né? Junta tudo isso aí na família e acaba surgindo esses problemas que nós temos, né? Sem saber como educar e sem saber como dar conta dos conflitos que nós mesmos trazemos, né? Então eu vou fazendo o que eu posso com aquilo que eu tenho, e o que eu posso muitas vezes está sendo insuficiente para dar conta das responsabilidades que eu estou assumindo, né? Considerando os graves episódios de expiações em que os indivíduos completamente incapazes, levando seus filhos nos braços, fazem-nos resgatar infortunados pretéritos de desatenção à vida, grande contingente de pais, de tutores, de educadores, se faz caracterizar pela preguiça, que os acomoda a situações que lhes requereriam ação lúcida e atenciosa, no que se refere ao conduzimento dos filhos ou educando-os quaisquer. Tá? Vocês estão entendendo, pessoal? Deixa eu pegar uma aguinha aqui, senão minha garganta vai começando a... Então vamos recapitular isso aqui. Considerando os graves episódios de expiações em que os indivíduos completamente incapazes. Aqui expiações vamos entender como reflexos do passado aí, né, que a gente costuma falar que a gente está pagando, né, expiações nesse sentido, né? Em que indivíduos completamente incapazes, levando seus filhos nos braços, fazem-nos resgatar infortunados pretéritos de desatenção à vida. Tá? Então aqui, pais e filhos que estão em processos de resgate, que estão tentando evoluir de alguma forma, pagar dívidas do passado, né? Se encontram e acabam revivendo, né? Ou tentando reestruturar infortunados pretéritos de desatenção à vida. E muitas vezes a gente acaba caindo nessa mesma desatenção que nós vivemos no passado. A gente acaba
revivendo essa desatenção do passado, né? O passado vai se fazendo presente, exatamente, Beladona, repetindo os erros, né? Isso mesmo. Existe até uma certa compulsão a nós ficarmos repetindo certos erros, tá? Então nós precisamos tomar cuidado de estar sempre analisando o que a gente está fazendo, né? As nossas atitudes, o que nós podemos mudar, podemos melhorar, tá? Porque senão a gente fica ali preso a essas recapitulações, né? Essas compulsões aí, né? Então, grande contingente de pais, de tutores, de educadores se faz caracterizar pela preguiça. Então, recapitulando os problemas do passado, no presente, pessoal, muitas vezes começa a surgir a preguiça, a acomodação. Né? A gente se acomoda a situações que nos requereriam ação lúcida e atenciosa, no que se refere ao conduzimento dos filhos ou educando-os quaisquer. Né? Assim, a gente tem tendência a errar? Sim. Há uma tendência a errar porque nós já erramos várias vezes. Então, são hábitos negativos que a gente traz, Florzinha, que nós precisamos mudar. Essas programações negativas, elas estão fincadas no inconsciente. Tá? E se nós não pararmos para analisar o conteúdo das nossas atitudes, dos nossos conceitos, né, a gente simplesmente vai repetindo tantos erros que a gente já teve no passado. Por isso que não adianta só desencarnar e reencarnar, desencarnar e reencarnar, não adianta. Até os espíritos falam isso no livro Libertação lá. Tem um espírito que está lá fazendo uma palestra para os sofredores lá, ele está falando exatamente isso. Ele fala exatamente isso. O que adianta? Reencarnar, desencarnar, voltar e voltar sem mudar. Né? Então nós precisamos reprogramar a nossa vida, estabelecer objetivos novos, lutar por alcançá-los, né? Nos prepararmos para reencarnar, nos prepararmos para desencarnar, para que nós realmente possamos aproveitar as oportunidades que temos. Né? A plenitude. Quando eu vejo uma criança sofrendo pela imaturidade dos pais, penso na frase que cada filho tem os pais que merece. Será que é certo pensar assim? Sim, plenitude. E a Joana de Anjos, ela corrige um pouco isso, e ela fala assim, que nós temos o círculo familiar não que merecemos, mas que necessitamos. Às vezes, talvez até a gente merecesse algo melhor, ou talvez os nossos filhos merecessem algo melhor, mas necessitam estar conosco ainda. Existe diferença entre a gente merecer e a gente necessitar. Existe diferença nisso aí. Né? Eu posso merecer até uma situação boa, mas eu trago dificuldades do passado que eu preciso ainda refazer. Eu preciso reestruturar. Certos vínculos que eu preciso reestruturar. Então aí não é nem caso de merecimento, é caso de necessidade. Né? Eu preciso corrigir certas coisas. Tá? Embora eu já tenha certos créditos, embora eu já tenha certos merecimentos. Mas eu trago ainda certos vazios, certos problemas que eu preciso corrigir. Né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Ou seja, cada um está com a pessoa que precisa. Né? Está tudo certo, vamos dizer assim. Né? A gente acha que está tudo errado, mas na verdade está tudo certo. Né? Se a gente for analisar mais profundamente, a gente vai ver que está tudo certo. Na verdade é isso que você quis dizer. Né? Maria, por isso estamos aqui, para fazer tudo diferente, né, Léo? A Florzinha, deve ser por isso que os espíritos têm receio de nova encarnação? Ah, sim, né, Flor? Mesmo os espíritos de luz, eles ficam preocupados com o esquecimento do passado, o esquecimento da vida espiritual, né? Com o mergulhar na carne, numa família que eles não sabem ao certo como é que eles vão conduzi-lo.
se os pais vão lembrar das responsabilidades, né? Ou só vão querer dar facilidades para os filhos. Muitos pais se encantam com as possibilidades econômicas, sociais, e só quer dar facilidade para os filhos. Ah, porque eu não tive facilidade, eu quero dar facilidade. Aí enche os filhos de facilidades. Não é que a gente tem que dar dificuldade para eles, não é isso. Mas é que a gente tem que ter mais equilíbrio. Né? É que a gente costuma focar muito nas facilidades, né, Joel? A gente acaba focando muito no bem-estar apenas físico. E a gente esquece do bem-estar espiritual. Então a gente só vai acomodando aquele espírito que está vindo. A gente vai deixando ele acomodado, anestesiado de tanta facilidade. Tudo que o filho quer, tudo que o filho pede, tó. Tudo que tó. Né? Mas daqui a pouco ele nem se desenvolve direito, porque ele não tem estímulos para se desenvolver. É tudo muito na mão, tudo muito mastigado. Né? Olha, gente, um problema esse negócio de criança índigo, viu? É um problema esse conceito de criança índigo aí. Eu já vi tantos pais com dificuldade com isso aí. Porque hoje em dia está na moda os pais acreditarem, meu filho é criança índigo. Meu filho é criança índigo. Ninguém falou para os pais que o filho é criança índigo. Ninguém falou. Mas o Divaldo fala que está vindo as crianças índigo. Ué, mas quem disse que o nosso filho é criança índigo? O fato do Divaldo falar que estão vindo espíritos, que seriam espíritos com uma condição melhor. Né? Agora, o interessante é isso, né? Está vindo espíritos com uma condição melhor, só que a gente fica querendo tratar como se fosse deficiente, né? Como se fosse um doente. Não pode contrariar, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que lá. Vocês acham que um espírito mais evoluído vai ser mais melindroso do que os espíritos atrasados que tem aqui no planeta? Vocês acham mesmo isso? Que o espírito índigo, cristal, não sei o que, vai ser espírito mais atrasado do que os que já estão aqui, que precisa ser tratado assim, né, na mão, assim, como se fosse um cristalzinho que vai se quebrar facilmente? Eu não acredito nisso. Né, Goducha? Eu acho que está havendo um equívoco muito grande. E aí o que acontece? Não, mas ele é muito assim, ele é respondão porque é criança índigo. Ele é respondão porque ele é mal educado. Está sendo mal educado, é por isso que é indisciplinado. Não, é indisciplinado porque é hiperativo, porque é criança índigo. Tá hiperativo porque está sem limites, está muito poderoso. Está muito poderoso, está dando muito poder. Então, eu acho que está havendo um equívoco muito grande, né? E, infelizmente, né, é uma pretensão muito grande. Eu acho que as pessoas estão sendo pegas na vaidade delas. Porque ouviram falar de criança índigo, criança cristal, elas estão sendo pegas na vaidade delas. Na vaidade. Está mexendo com a vaidade. Então eu começo a achar, eu tenho a pretensão que meu filho é uma criança índigo. E aí eu não dou limites, eu não dou educação, né? Disciplina, firmeza, energia. Gente, é o que os espíritos de luz pedem. Não me dê facilidades. Me dê limites. Eu preciso disso. Eu sou um espírito indisciplinado do passado. Cuida de mim. Mas não cuida demais, no sentido de ficar super protegendo. Entendeu? Então, eu acho que está havendo um equívoco aí que a gente precisa repensar, né? Joel, são inteligentes os que estão reencarnando agora. Alguns, claro, mas precisam de educação como todos nós. Exatamente, Joel. O que é a criança sem educação? Acaba virando um animalzinho, né? Acaba virando um psicopatazinho aí, né? Acaba virando uma pessoa de comportamento antissocial, psicótico, né? Nós precisamos de educação, precisamos de limites, né? A Beladona, alguns pais usam isso para não terem trabalho, para educar, porque educar dá trabalho, muito trabalho, exatamente, Beladona. Acho que está funcionando como uma fuga, né?
Porque essa fuga sempre existiu, só que agora tem uma justificativa, muito aceitável. A justificativa de que estão vindo aí os espíritos índicos, então eu não posso fazer nada. A gente tem que aprender com eles, viu? A gente tem que aprender. Eu só não sei que lição que a gente vai aprender com esse desequilíbrio todo que a gente está vendo, né? Eu não sei que lição que é essa que a gente vai aprender. Né? Eu acho que vem um espírito na minha família, um espírito de luz, vamos supor. É espírito de luz, vai ter que entrar na linha. É espírito atrasado, vai ter que entrar na linha também. Vocês estão entendendo? É espírito de luz, vai ter que entrar na linha. Não é, vai ter que entrar mais na linha ainda. Tá? Não vai ter moleza, não. A plenitude. Meu neto de 7 meses já mostra que precisa de disciplina. Sim. Ah, já dá para ver logo. Já dá para ver logo. Já vai colocando as manguinhas de fora. Vai ficando muito poderoso, né? Começa a querer dar ordem em todo mundo, responder. Já vai colocando na linha que ele vai acomodando. Né? Mas é que eles percebem a fragilidade dos pais. Pais muito inseguros, pais que trazem muitas culpas. Aí eles acabam exagerando. Né? Acabam exagerando, querendo super proteger o filho, com medo de falar não, com medo que a criança chore, com medo que ela não goste do pai, da mãe. Entendeu? Aí acaba exagerando. Né? Então, aí a gente perde a condição de educar com equilíbrio, né? Equilíbrio do sentimento. O Joel, dentro do amor e afeto, com limites e disciplina. Isso mesmo, né? A Silvia, é tão feia a criança mal educada, né? É. Mas cada um acaba vivendo, né, Silvia, aquilo que deixou crescer, as ervas daninhas que deixou crescer, né? Então, muitas vezes a gente vai colhendo essa falta de educação dos filhos, porque justamente é o vazio que a gente deixou, né? A negligência que a gente teve, né? Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Há muitos educadores desatentos justificando que não desejam se aborrecer ou amofinar, deixando por isso tudo como está, para verem como é que ficará. Que é o que a gente estava falando aqui, né? E quando vem, o que vem é lastimável, sob todos os aspectos. Olha que interessante, esse parágrafo nós estamos nos adiantando ao que ela está falando, né? A gente conversa aqui e depois ela acaba falando exatamente, né? Olha lá, há muitos educadores desatentos, e educador aqui não é professor, não, tá? Pode até ser, mas nós estamos falando principalmente nas famílias, tá? Pais e mães, tá? Há muitos educadores desatentos, justificando que não desejam se aborrecer ou amofinar, deixando por isso tudo como está, para verem como é que ficará. Tá? Então é o que a gente estava falando, né? As pessoas se acomodam, não querem se constranger, não querem se indispor com a criança, não quer ser visto como mal, né? Como ruim. Ah, minha mãe é ruim, meu pai é ruim. Não faz aquilo que eu quero, né? Então a gente fica com medo de ficar visto como uma pessoa ruim, né? Uma pessoa ruim, uma pessoa má. Só que não tem maldade nenhuma em você educar com equilíbrio, com afeto, mas com limite, né? Com segurança. Isso não é maldade. A firmeza aqui na Terra, ela é vista como maldade. A energia é vista como ruindade, né? Como agressão. Mas não é. Não é. Jesus foi enérgico, né? Jesus foi firme, foi seguro em muitas ocasiões. E alguém vai dizer que Jesus foi mau? Porque ele falou, vós sois sepulcros caiados, brancos por fora e por dentro cheios de podridão. Pois eu digo a vocês, fariseus, que entrarão primeiro os ladrões e as prostitutas no reino dos céus antes do que vocês. Vós sois cegos, guiando outros cegos.
Aí, Jesus ia ser tido hoje como uma pessoa ruim. É ruim, né? No entanto, Jesus foi todo amor, né? Jesus foi todo equilíbrio, né? Entre energia, doçura, brandura, força, segurança, firmeza, né, Isabel? É uma firmeza, uma segurança que está faltando bastante hoje em dia, né? Aí as pessoas ficam, ai filhinho, não faz assim. E o filhinho tá lá, pulando, quebrando tudo, chutando a pessoa. Ai filhinho, ai meu amorzinho, não faz assim, calma. Não é? Isso amolece o espírito, né? Essa palavrinha doce o tempo todo. Né? Tem mães, às vezes, que são muito doces, né? Aquela que vai anestesiando o espírito, né? Não é, Isabel? Vai anestesiando o espírito. A criança está lá pintando e bordando. E a mãe está, ai meu filhinho, está quase parando, né? Quase acabando a pilha. A criança percebe. A criança percebe. Aí que ela pinta e borda mesmo, né? Percebe que não há autoridade na mãe, não há força, não há segurança. Tudo a mãe, ai, tô com medo, tô com receio, tô com não sei o quê. Pô, a gente tem que começar a acreditar um pouco mais, né, no que a gente está fazendo, né? E a gente precisa se tratar também, né? Buscar ajuda, as mães, pais, mães, né? Então, não é, pessoal? A gente vê isso sempre, né? Sil, tem crianças pequenas que batem nos pais quando querem algo. Pois é, e os pais deixam, né? Vai ver que merecem, né? Eu mereço mesmo, bate em mim que eu mereço, né? Eu me odeio, né? Às vezes é a culpa que traz, né? Às vezes é a culpa que os pais trazem, então eu acho que eu mereço mesmo, então deixa o filho ficar batendo. Só que o filho cresce de uma forma toda desestruturada, né? Cresce de uma forma toda desestruturada. Então, vamos lá, né? Então a gente deixa como tá para ver como é que fica, diz a Teresa de Brito. E o que a gente vê depois, o que fica depois, é lastimável sobre todos os aspectos. O que acaba ficando depois, né, é lastimável. Né? Outros educadores alegam que não contam com formação escolar, não cursaram faculdades, a fim de algo oferecerem aos que se acham sob sua responsabilidade. Então é outra situação aqui, né? Aqueles que fogem para justificativas de ordem acadêmica, de ordem técnica, vamos dizer assim. Ah, eu não tenho técnica, eu não sou psicólogo. Ah, mas é fácil para você porque você é psicólogo. Não sei o quê. Essa história de você é psicólogo. A gente é ser humano, né? E conhecimentos hoje estão à disposição de qualquer pessoa, gente. Os livros estão aí, os cursos estão aí, cursos rápidos, cursos longos, está tudo aí, para quem quiser. Então essa desculpa não cola não, né, Silvia? A Beladona, é preciso faculdade para aprender a educar? Olha, é provável até que a faculdade ajuda a deseducar, né, Beladona? Porque muitas vezes a pessoa se enche de tanta teoria, se enche de tanta coisa, que às vezes não percebe, e não percebe a importância, por exemplo, do Evangelho. Quantas vezes na faculdade eu vi espíritas mesmo, filho de espíritas, tá nem aí com o espiritismo, tá nem aí com o Evangelho, tá estudando psicologia, tá estudando uma coisa ou outra, tá nem aí. Começa até a cultivar um pensamento de negativismo, de negação das coisas espirituais, né? Então, não acho que é a questão acadêmica, não. Acho que é a questão de cultivar mais o Evangelho, de entender mais os conceitos, né? Por exemplo, espírita, se for espírita, né? Mas Jesus está aí, pessoal. Os espíritos falam que o Evangelho dá equilíbrio ao coração. O Evangelho dá equilíbrio ao coração. Para qualquer pessoa. Quem estuda o Evangelho, quem estuda Jesus, começa a ter equilíbrio no seu sentimento, no seu coração. Vai saber educar melhor. Não precisa nem ser espírita, tá? Pode ser de outra religião, não tem problema. Está estudando Jesus, está conhecendo Jesus, vai ter mais equilíbrio no comportamento. Tá? A plenitude. Na casa espírita que trabalho, tem escola de paz no domingo de manhã. Então,
É isso aí, nós também temos lá nosso estudo juntamente com a evangelização, né? Muitas casas têm esse tipo de trabalho, né? O Joel, na casa espírita, os filhos de colaboradores são os mais mal educados, muitas vezes, né? O Dudu, meu pai sempre dizia que desculpa de perorreira e barriga inchada, temos desculpas para tudo, para não agir, certo? Ok, então, né? Então é isso aí, pessoal. A gente está precisando de um pouco mais de equilíbrio, né? Então vamos lá. Surgem muitos outros que, perante o dever de educar, asseveram que esperarão que cresçam os seus pequenos, para que os possam orientar educacionalmente, né? Então tem várias justificativas. Aqui nós estamos vendo aqueles que falam que vão esperar os filhos crescerem para educarem eles, para orientarem educacionalmente, né? O que vocês acham disso? Vamos esperar crescer? Vamos esperar crescer para ver se ele quer virar espírito ou não. Não posso levar no centro, né? Porque eu tenho que esperar ele decidir, né? Então não vamos levar na escola também, porque vamos esperar ele ter vontade de ir na escola, vamos esperar... né? Só que quando chegar na época, né? Quando chegar na época, quando atingir a maioridade, vamos dizer assim, né? Vai estar completamente desorientado, né, pessoal? A Goducha, é de pequeno que se torna o pepino. Ai, ai. O Joel, quem assim age perde os melhores anos para educar. Então, exatamente, bem lembrado, Joel. Isso mesmo, os melhores anos. Por que a gente esquece do passado? Por que a gente vem criança? Por que fica tão sujeito aos pais? Né? Acompanha os pais para todo lado, né? São os pais que dirigem ali o comportamento da pessoa, da criança, que procuram orientar. É porque é um período muito maleável. É um período muito moldável. Se a gente perder esse período, depois pouco poderemos fazer de mais eficaz, né? Porque a criança, aquela pessoa já está estruturada, a personalidade dela, os hábitos dela, ela já acha que tem razão em tudo, já sabe tudo, aí você já não vai ter tanta influência mais, né? Então é um período realmente muito importante da infância, né? Tá? Nós não podemos descuidar, não. Por isso que precisa investimento maciço do pai, da mãe, convivência, presença, orientação. Senão é os outros que vão orientar, é os outros que vão moldar os filhos, né? E não a gente, e não os ideais que a gente acredita, né? E não os comportamentos que nós queremos, é o comportamento que os outros querem, que vão acabar se fixando no nosso filho, né? Aí continuando aqui. Deixa eu ver o que a Sil colocou. E quando educamos bem, depois veremos os resultados futuros, né? Isso mesmo, Sil. É verdade. Não se discute a validade dos conhecimentos intelectuais bem elaborados, numa cabeça coroada pelo bom senso. Ninguém seria tolo de afirmar a invalidade do conhecimento para cooperar nos compromissos da alma humana. Aí, gente, ela não está falando contra o conhecimento, né? A questão não é o conhecimento, né? A questão é como se nós buscamos de fato esse conhecimento, né? Se nós aplicamos de uma forma positiva na nossa vida, né? O que não se pode confundir é a titulação escolar de qualquer nível com o amadurecimento psicológico para educar. Mas às vezes você pode ter uma pessoa que é PhD lá em alguma coisa, em matemática, em física, ou qualquer outra área, e se mostra imaturo para educar. Se mostra imaturo, infantil. A gente vê com a Joana de Ângeles, lá no livro Ser Consciente, que
ter conhecimento não significa maturidade mental. Maturidade mental e conhecimento são coisas diferentes. Eu posso ter muito conhecimento e construir uma bomba atômica para matar milhões de pessoas. Adianta ter conhecimento desse jeito? É sinal que eu não tenho maturidade afetiva, eu não me coloco no lugar dos outros, eu não me coloco, né? Eu não tenho empatia com as pessoas. Então, eu tenho muita informação, muito conhecimento, mas eu uso para destruir, eu uso para prejudicar. Então, maturidade mental é diferente de conhecimento. Apenas de intelectualidade. São coisas diferentes. Tá? O ponto alto da maturidade mental, vocês perguntariam, então como é que é essa maturidade mental? Em primeiro lugar, nós temos que ter maturidade afetiva. É o primeiro degrau para nós atingirmos a maturidade mental. Quem não atinge maturidade afetiva, não terá maturidade mental. Pode até ter conhecimento, mas não terá maturidade mental. Maturidade mental a gente vai adquirindo por percebermos os significados profundos da existência. Tá? Percebemos, descobrimos os significados profundos da existência. Maturidade mental, pessoal, tem a ver com o entendimento da imortalidade, tem a ver com o entendimento da existência de Deus, tem, de reencarnação, lei de causa e efeito, tem, pessoal. São significados profundos da existência. A Florzinha está dizendo, define maturidade afetiva, Lê. É fácil, Flor. Maturidade afetiva, capacidade de amar. Ao invés de esperar ser amado, ame. Maturidade afetiva. A pessoa que é imatura afetivamente, ela fica esperando ser amada. Tá? Ela não faz nada pelos outros, mas fica esperando que todo mundo faça por ela. Ela quer sempre ser amada, ser cuidada, né? Fica sempre exigindo respeito, exigindo carinho, exigindo atenção, exigindo. Mas não faz nada pelos outros. Tá? Então, isso é maturidade afetiva. Quem fica esperando ser amado, permanece imaturo. Quem ama, amadurece. Ok? Então, esse primeiro degrau afetivo é o que vai proporcionar eu me abrir para a existência, para o conhecimento profundo. Porque eu já solucionei o problema básico, relacionamento, amor, convivência, afeto. Vocês podem ver, a criança que não está aprendendo na escola, frequentemente ela está com problema afetivo. O que os professores mandam para o psicólogo, mandam para o psicopedagogo? Está com problema afetivo. Está com dificuldade em casa, não se sente amada, não é? Problema afetivo. Então, o intelectual, o mental, começa a ter dificuldade. Tá? A base do nosso desenvolvimento é amadurecimento afetivo. A pessoa, por exemplo, que é muito imatura afetivamente, ela chega na classe de aula, na sala de aula, oi, Wasser, um beijão. Ao invés de ela prestar atenção na matéria, ela fica percebendo se a amiga dela gosta mais dela ou gosta mais da outra. Vocês entendem qual que é o problema? Ao invés dela se abrir ao conhecimento, ao invés dela estar ali para aprender, ela fica carente. Ah, o professor não está dando atenção para mim, o meu companheirinho lá não gosta de mim, não sei o que lá. Entendeu? É a imaturidade afetiva que não deixa que eu aprenda. Eu não consigo sair de mim. Eu estou preso a esse conflito afetivo. Só quando eu começo a resolver esse conflito afetivo, que eu começo a me abrir ao conhecimento. Até atingir a maturidade mental, que são os significados profundos da existência. Tá? Que eu estava falando para vocês aqui. Tá? Certo, pessoal? É importante isso, né? A gente aprende com a Joana de Ângeles isso, né? Vamos pegar só mais um parágrafozinho aqui. Aí depois a gente continua na próxima quinta-feira, tá? Educar em qualquer tempo representará o legado de orientação
a fim de que os seres se transformem, burilando as conquistas já efetuadas, ao mesmo tempo em que impulsiona as conquistas ainda por fazer. Olha lá. Educar em qualquer tempo representará o legado de orientação, a fim de que os seres se transformem, burilando as conquistas já efetuadas, ao mesmo tempo em que impulsiona as conquistas ainda por fazer. Quer dizer, educar é facilitar o desenvolvimento das crianças, né? Dos educandos aí. E o legado será as conquistas, né? O desenvolvimento que isso proporciona. Vamos burilar aquilo que a pessoa traz de bom, né? E vamos facilitar para que conquiste outras possibilidades, né? Gente, vamos dar uma paradinha aqui então. Nós já estamos no horário, 9 horas, né? Semana que vem a gente termina, né? Acho que tem bastante coisa para a gente conversar ainda, tá bom? Mas obrigado pela presença de todos aqui no Pautalk, tá? Obrigado também pelos nossos irmãos no Facebook, quem estiver participando com a gente, tá? Receba o nosso carinho aí, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima quinta, se Deus quiser. Lembrando que esses estudos ficam gravados depois, tá? A gente vai colocando aí para vocês no YouTube e no Facebook, tá? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.